Olá, fidelidade! Bom dia! Mais uma vez para podermos colocar a nossa alma na presença de Deus com a leitura dos Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo 113 e o 114. Porque louvar ao Senhor é a nossa condição de mudança de vida. Agradecer a Deus e buscar em Deus, temendo aquilo que Deus pode fazer, não de mal, mas temendo as consequências dos nossos atos, das nossas ações. Porque nós precisamos estar sempre voltado para um sentimento de nos tornarmos pessoas boas, melhores a cada dia. O que você tem feito para isso? E, bom, cada um tem a sua resposta. Eu estou gravando aqui ao ar livre, então vocês vão ouvir barulho de pássaros, cachorro latindo, avião passando, mas isso não vai impedir de você ter uma boa audição da nossa leitura. Então vamos lá, Salmo 113. Exortação a louvar a Deus. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmo 114. A exortação a temer a Deus. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Montes que saltaste como carneiros, e outeiros como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em fonte de água. E aqui encerramos então a leitura do Salmo 114. E nós temos motivos para louvar a Deus, porque nós somos servos do nosso Criador. E Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Quer queira, quer você entender, quer não queira, você tem um propósito. E esse propósito é você crescer, é você modificar aquilo que você pensa em relação à vida depois da morte. Vamos dizer assim, porque não acredito que quando a gente encerra o nosso tempo aqui na Terra, vai existir um céu e um inferno. Eu acredito que a nossa consciência ela vai continuar e vai atender aquilo que é necessário. Então, quanto mais você desenvolver a sua consciência, expandir a sua consciência em relação ao amor, em relação a olhar o outro com bons olhos, a olhar a outra pessoa com tudo aquilo que você quer para você, olhar para aquela pessoa e também quer desejar o mesmo para ele, você estará fazendo obras diferentes. Ou também, quantas vezes você tem feito uma oração por uma pessoa pedindo a Deus para o abençoar, para transformar a vida dele? Isso é um ato de caridade, um ato que você pode fazer no seu quarto, na sua casa, onde quer que você esteja.
E se você tem dúvidas do que fazer, simplesmente peça ao Criador para abençoar a vida daquela pessoa, trazendo paz, saúde, trazendo harmonia, trazendo aquilo que a pessoa necessita para ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Quando você faz isso, certamente os céus estará te ouvindo, porque Deus sempre nos ouve. Agora, para Ele atender, você tem que fazer isso com um coração voltado a querer fazer o bem. E assim, eu quero dar um testemunho de... Eu perdi minha esposa tem 1 ano e 4 meses já passado, e passei por uma fase complicada de adaptação, em viver sozinho, em fazer todas as coisas sozinhos. E às vezes eu me lembrava muito de quando ela estava comigo, que ela falava assim: nossa, eu quero ver quando você precisar de morar sozinho, como que vai ser sua casa. E eu falei para ela assim: vai ser igual a nossa casa é hoje. E eu entro lá em casa e vejo tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo limpo. E eu falo assim: tá vendo? Eu consegui. E estou conseguindo, né? Consegui, estou conseguindo. E tenho certeza de que muitas das minhas orações Deus ouve, pois coloca pessoas maravilhosas ao nosso lado, e muitas vezes pessoas que compartilham de conversas que nos traz paz, nos traz alegria de podermos buscar e viver uma vida que realmente transforma o nosso momento, né, de dor, o nosso momento de tristeza. E eu agradeço muito a Deus por isso. E esses dias dos Salmos, que tem acontecido muita coisa de trabalhar até tarde, eu chego meio cansado para fazer a leitura, e uma pessoa tem insistido por que eu parei. E por essa pessoa eu agradeço a Deus pela vida dela, porque é um incentivo que faz a gente sentir bem, que merece continuar aquilo que a gente está fazendo. Então vamos à nossa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu invoco a Tua presença sobre a vida daqueles que estão me ouvindo e daqueles que irão me ouvir no futuro, daqueles que realmente possam ser tocados pela leitura dos Salmos, por esse momento de oração. Pai, que o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa, meu Pai, trazendo a paz, trazendo, Senhor, a prosperidade, trazendo saúde, trazendo harmonia, Senhor, que é uma das coisas que nós mais precisamos. E que aquele ditado de que pisou no meu calo vai ter volta, que a gente possa esquecer isso, que a gente possa ser pessoas que nos protegemos, mas também amamos o outro, porque nós nunca sabemos como a pessoa está vivendo aquele dia que às vezes usou um momento para nos maltratar. E quando você faz isso, você está dando amor, ao invés de retribuir com raiva, com ódio, né? Aquela coisa toda da gente querer retrucar e voltar na mesma moeda. Então, quando você faz isso, você quebra toda a arma que a pessoa está usando contra você. E eu acredito que o nosso Deus, nos dando paz para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, o mundo à nossa volta será transformado também. Então eu abençoo cada um em nome de Jesus, para que a paz, o amor, a harmonia e a presença do Espírito Santo, que nos traz a calma, que nos traz a realidade daquilo que nós precisamos, dos anjos que estão à nossa volta, nos falando ao nosso coração, ao nosso pensamento, dando-nos a criação daquilo que nós precisamos fazer, que às vezes a gente não entende de onde que vem aquela ideia, de onde que vem aquilo que a gente quer fazer e a gente não sabe como. Só continua ouvindo e continua tentando e perguntando àquele anjo que está da sua volta: o que eu preciso fazer? E permita-se calar o seu barulho interior e ouvir a voz daqueles que está te instruindo a fazer algo. E lembre-se que a cada dia nós temos que nos tornarmos pessoas melhores. Imagina que você tem que ser melhor amanhã do que você foi melhor hoje. E se você foi melhor hoje, é porque você foi melhor
do que ontem. E você sendo assim, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo e abençoo aqueles meus familiares, abençoo os meus filhos, meu neto, abençoo os meus amigos e todos aqueles que estiverem ouvindo, que forem meu amigo, saiba que eu estou orando por você. E a todos os inscritos do canal Fidelidade, mesmo que não estejam ouvindo, mas eu os abençoo em nome de Jesus. Graças a Deus, e assim será. Que assim seja sempre.